você trabalhou no Google e tem conhecimento, a gente pode conversar e aprender junto aqui, né? Se eu souber, mas sim. X, então é uma. E Lollapalooza, eu acho que tem que ser fã, né? Vamos falar de Lola, que é Divertido. fã, adoro. Tô querendo falar de uma coisa mais animada também. A gente pode começar com Lola até. Para tudo Brasil. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia. Com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas. Sil Curiati e Fabiana Sapa. Olá, olá! E aí, gente? Bem-vindos de volta ao nosso estúdio. Pois é, estamos com saudade do estúdio já. Faz tempo, né? Fomos na sua cozinha, fizemos de casa, fizemos tudo e agora estamos aqui no estúdio. Eu gosto do estúdio, mas eu tô curtindo, confesso, essa baguncinha de cada hora num lugar. Eu acho isso dinâmico. Dinâmico, eu gosto também, adoro isso da gente. E vai ter mais. E vão ter outros lugares, não é? Vamos. A gente já tá planejando uma coisa tão legal. É. E não é que Nova York tem tanta coisa e a gente não tá presa a Nova York. Com o tempo, a gente vai levar vocês pra todos os lugares. Todos, gente. O céu é o limite. Limite. A louca. Como que tá a sua semana, Fabi, que, de novo, eu sei que eu só falo do tempo, vocês devem estar de saco cheio de mim, mas, gente, eu passei um frio vindo pra cá, hoje já tá sol, já tem flor, mas é uma enganação. Quem olha fala, gente, que gostoso. Tá um frio hoje? Eu tô de lã. Então, você sabe que eu tô na perimenopausa. E eu sinto calor, de repente. Então, eu fico no calor, no frio, no calor, no frio, mas não é a temperatura lá fora, sou eu, com esse corpo que enlouqueceu. Ai. Fabi hot. Fabi tá hot. A Sil ainda tá cold. Eu não aguento mais isso, eu juro. Eu não vejo a hora de, tipo, tá suada, chegar aqui e falar, eu tô suada, gente. Tá assim? Adoro. Alright. Você sabe que esse fim de semana eu fiquei feliz porque eu vi um filme que eu tava querendo muito, que era, pra mim, o que eu mais esperava do Oscar, que é A Complete Unknown. Eu não assisti A ainda. história do Bob Dylan. Acabou de entrar no streaming de graça, porque eu sou daquelas que não paga R$29,99 pra assistir um filme. Se eu precisar pagar, eu vou pro cinema, que a experiência é melhor. Pagar pra ver na minha casa. Assisti e eu preciso dizer que eu fiquei extremamente impressionada. Bom, eu amo Bob Dylan, pra começar, mas eu soube, porque depois eu fui procurar, simplesmente porque eu amei o filme, que o Timothée Chalamet, ele foi convidado para fazer esse filme há 5 anos. Nossa. E ele passou 5 anos estudando cantar como Dylan e tocar como Dylan. Então, ele treinou e ele fez em vídeo 40 músicas do Bob Dylan, 40. R$100, sem nada. Sem nada. Ele disse, se eu tô conseguindo, pra que colocar alguma coisa artificial? Então, ele faz a mesma, tipo, toca a guitarra, toca a gaita, que é a coisa linda que eu acho do Bob Dylan, e canta com uma voz e os trejeitos do Bob Dylan. Ele tá incrível. Esse menino merecia muito Oscar. E a menina que faz a Joan Baez, que ela se chama Mônica Bárbaro, está Bárbara. Mônica Bárbaro, a voz dela, tipo, te toca lá, que nem a Joan Baez, assim, é uma coisa linda. Eu amei, Edward Norton tá ótimo, a Elle Fanning tá ótima, e eu adoro isso, eu adoro história de músicos, né, saber por que eles são loucos e ficam sacanas depois que ganham a fama. Você assistiu do Johnny Cash? Assisti, Johnny John, maravilhoso também. Tem um monte, né, assim, eu amo. Maravilhoso, inclusive. Bom, já estamos aqui, ó. É você, cara minha. E aí, Sil e Fabi, olá pessoal de casa. Como estão? Tudo ótimo, Mia. E você, o que você traz pra gente? Para variar, muito futebol e muita política a semana toda. Parabéns ao Corinthians pela vitória no Campeonato Paulista. Como sei que vocês não querem falar desses temas, vou logo aos outros. Pois é, eu acho que falar de política por enquanto, vamos dar um respiro, porque tem muita coisa, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Futebol, parabéns, Corinthians. E que coisas mais tem por aí, Mia? Val Kilmer. Ai, que notícia triste, né? Olha, eu amo Val Kilmer. Ele é da nossa época, né? Sem querer falar de idades, ele era o gatinho da nossa época. Mais velho, 65. Ele mas na época 65. A gente mas via, sim, né? Ele era o galã. Era o nosso galã, assim. E eu sinto muito a morte dele. Tudo que eu li, já soube sobre ele, de que ele era uma pessoa muito legal. Também. E fez um trabalho muito legal também fora das telas. E eu gostaria que as pessoas assistissem Val, que é sobre a vida dele, é um documentário que ele fez, porque ele filmava tudo nas filmagens, ele tinha uma câmera, naquela época não tinha celular, então ele tem essas imagens guardadas, ele fez esse filme contando também um pouco das dificuldades que ele teve por causa da doença e outras coisas, e eu acho que vale assistir. Eu também acho, é uma história triste, né, porque é um homem de 65 anos que é jovem, principalmente para homens em Hollywood, tem muita oportunidade, sim, né? Um cara sendo um galã e tudo mais. Ele teve esse câncer de garganta
em 2014 ou 2015 foi diagnosticado, fez 2 traqueostomias, aí perde a voz, tem todo esse processo que é muito difícil para um ator. A gente também vê hoje o Bruce Williams, olha eu, Bruce Willis. o Bruce Willis passando por isso também. Não é câncer, né? Mas com a afasia. Eu acho uma coisa triste você ver, a gente falou um pouco disso com o Gene Hackman, tem um ostracismo, né, que a indústria coloca o ator quando ele não tá mais servindo. Só que ele tem uma fala, ele era, como você disse, um cara bacana e muito otimista também. Ele dizia, Hollywood, para mim, é um business extremamente honesto. Eles dizem na sua cara o que eles querem. Ah, eu quero peitos falsos. Ah, eu quero que você tenha uma casa em tal lugar e que você fique forte. Eu quero que... E você faz ou não faz. Então, ele achava isso super honesto. É um jeito otimista de ver a vida. Sim. Muita gente talvez falasse, é um lixo, né, Hollywood. Ele enxergava diferente, ele era grato ao que ele teve, né? Fez grandes papéis, Jim Morrison, incrível. Incrível. Top Gun. Incrível. Ele não é meu Batman favorito. Mas era um Batman bonitão. Era um Batman bonitão. Eu gosto mais do Christian Bale. Eu adoro o Christian Bale de Batman. Sim, ele é um Batman sexy. Eu não categorizei. Eu só acho que é um Batman, tipo, I'm Batman. Quando ele fala assim, eu falo, nossa, que Batman, eu acredito nele. O Michael Keaton foi divertido, mas zero galã, zero sexy pra mim. Mas ótimo no papel. Ótimo. É que o Val Kilmer também, ele não teve uma sorte. O Batman dele foi o Batman Forever, que foi dirigido pelo Joel Schumacher, eu acho, produzido pelo Tim Burton. Então, assim, só estrelas lá dentro. E aí você olha, quem tá atuando com ele, ele tinha o Jim Carrey fazendo Charada. Sim. E o Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, maravilhoso. 2 vilões que acabaram roubando a cena. Então, não é justo com o Val Kilmer também. Mas ele, olha, ele arrasou do mesmo jeito. Eu adoro todos os Batmans, então... Mas é isso, eu acho que fica a memória dele. Vale assistir o filme. Quem faz a voz dele, porque, como a Sil falou, ele teve a traqueostomia. E quem faz a voz dele no Val é o filho dele. Então ele escreve tudo bonito. E quem fala é o filho dele. Então vale assistir. Descanse em paz. A estreia de Vale Tudo. Não me convidaram para esta festa pobre. Adoro. Eu sou rica! Sou rica! Eu sou rica! Você sabe que esse negócio de eu sou rica, essa coisa da novela, Vale Tudo, que tem muito isso, né? Que é a guerra classista, vai ser bem... Eu acho que vai ser vista diferente hoje em dia. E eu li uma coisa muito interessante sobre a Odete Roitman. Conta. Porque a Odete Roitman é uma pessoa super conservadora e tem umas coisas meio retrógradas, fala um pouco bem preconceituosa, né? E quem tá fazendo ela agora, a Débora Bloch, falou assim, eu vou ler para falar direitinho, que a Odete Roitman, quem falou foi a Débora Bloch, é o retrato de uma classe que despreza o Brasil, mas ao mesmo tempo se beneficia dele e suga suas riquezas. A Odete é preconceituosa e classista, ela é controladora e manipuladora, ela vê na Maria Fátima uma pessoa que ela acha que vai controlar. Não, peraí. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Vou voltar porque a Odete Roitman entrou na Fabi, então ela já começou a soltar, assim, com toda emoção. E a Débora Bloch, que é quem faz a Odete Roitman, falou então que a Odete Roitman é um retrato da classe que despreza o Brasil e que se beneficia sobre as suas riquezas, e é preconceituosa, classista, controladora, manipuladora, enfim. E ela fala essas coisas e depois ela fala assim... nessa entrevista que ela deu pra Globo, ela fala, infelizmente eu acho que hoje, ao invés das pessoas ficarem contra a Odete Roitman, muitas pessoas vão se identificar. Nossa, eu pensei, Fabi, que legal que ela falou isso, porque ontem eu assisti e eu pensei exatamente isso, eu falei, nossa, quando você começa, eu assisti só o primeiro capítulo, então a Odete ainda não aparece. Não, ela aparece lá pro 20 alguma coisa, eu acho. Quando a gente começa a ver os comportamentos já se formando, inclusive da própria Maria de Fátima, eu falei, vai estar assim de gente achando que ela é legal, porque tem um monte de gente se comportando assim hoje. Mas a Maria de Fátima já virou... uma coisa que é muito diferente da Maria de Fátima de antigamente e de hoje, é que a Maria de Fátima já virou, pelo menos no Twitter, etc., ídolo. Ela já tá assim, a galera amando. E todo mundo tinha falado mal da atriz, a Bela Campos, durante os trailers, durante as propagandas, falando, ela não sabe atuar, como que vai comparar, não sei o quê, e todo mundo amou. O pessoal do Twitter teve que voltar atrás, pediu desculpa, todo mundo lá. Oi, pessoal do Twitter. Não pode julgar antes, gente, não pode julgar antes, porque a mulher veio, entendeu? Entregou. Entregou, e entregou de uma maneira que ela tá virando
influenciadora, é isso que eles estão falando. lá. Ela vai virar uma influenciadora, porque ela representa isso. Inclusive nessa briga dela com a família Reutemann, que é a família que é cheia de dinheiro, não sei o quê. Eu acho que vai ser bem interessante e bem diferente como a gente vai receber essa novela, e por isso muitas coisas vão mudar. Mas quem vai matar o Odete Reutemann? É curioso. A Leila já apareceu toda fofa, né? Então eu não falei. Bom, a Leila era fofa também, né? A Cássia quis. Eu adorei o primeiro episódio, assim, o primeiro capítulo, muito porque tem um saudosismo pra mim. Eu lembro da novela e eu lembrava do primeiro capítulo. E uma das coisas que me marcou no primeiro capítulo desse remake foi a atuação da Thaís Araújo. Eu ia falar isso agora, escrevi isso aqui. Thaís Araújo. Muitos aplausos para Thaís Araújo. Fora que o que fizeram ela fazer, que é o que seria a Raquel de hoje apanhando do marido. Ela revidar, gente, porque a Raquel lá atrás não só arranjava um monte de desculpa para Maria de Fátima, como baixava a cabeça pro marido, que era o Daniel Filho, né, a Regina Duarte. E a Regina Duarte tinha essa coisa, essa pecha de boa moça e tudo mais, sempre teve da mocinha. Então a Raquel foi uma das mocinhas mais importantes dela. Agora a Thaís Araújo chegou e falou: nunca apanhei, você não vai ser o primeiro, e pá! Gostoso, assim. Sim. Adorei. E Thaís Araújo, realmente, Mano é ótimo. Mano. Aí, A Thaís Araújo, ó, só pra você ver aqui, que eu até tinha colocado aqui, ela fez 14 filmes no cinema, teatro, milhões de novelas inesquecíveis, seriados, e ela também, uma coisa que pouca gente sabe, dirigiu, e você vai conhecer bem isso, o vídeo de anúncio da gravidez da bailarina Ingrid Silva, que é nossa amiga maravilhosa. Frida, sua irmã mais velha, está ansiosa para te conhecer e eu só fico vendo como... É isso. Vamos ver aí quem vai matar a Odete. Daniel Alves. Posso falar, mano? Mano, fala. Mano, eu fico cabreira. Eu fico cabreira porque é mais um caso de impunidade. Que sim, mais um caso de mulheres sendo duvidadas, a fala delas sendo colocada em jogo, versus mudanças de opinião e de história por parte dele, e mais um caso em que o dinheiro fala. Mais um caso onde o homem com poder e dinheiro chega e cala a boca de todo mundo e, inclusive, vai sair com mais dinheiro dessa história, porque tá processando um monte de gente, então não vai me espantar se ele ainda sair mais rico do que ele já é. Então, assim, eu tô pé da vida, Fabi. Eu vou te dar uns números para falar exatamente tudo isso que você tá falando, que realmente as pessoas falam, ela tá falando, não é opinião. Até porque a Sil, ela não dá opinião, ela vai, pesquisa, não sei o quê, mas existem os... Mas ela dá opinião também, ela fica brava. Não, também, mas você é uma pessoa que você gosta de ter com embasamento. Então, aqui, ó, em 2022, mulheres foram 88,7% das vítimas de estupros, tá? Os homens, 11%. No Brasil, o estupro é de aproximadamente 822 mil por ano, ou seja, 2 por minuto, tá? Isso é uma pesquisa do IPA. E, de acordo com esse mesmo estudo, 8,5% só desses casos chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% identificado pelo sistema de saúde. Ou seja, as mulheres, elas não denunciam e os homens também não denunciam. Que é aquela coisa que a gente sempre fala, que esse machismo tóxico, ele é contra o homem também. Ele ele faz mal para o homem. A doutora e advogada de Direitos Humanos pela Faculdade da USP, a Juliana Fontana Moisés, falou que o estupro é muitas vezes, né, subnotificado, porque é difícil denunciar, que a cultura de culpabilização da vítima acaba afastando as pessoas da denúncia. Então, a vítima passa por uma segunda violência, que é quando ela vai denunciar, ainda ela é acusada. E aí? Acusada de ser culpada. De estar mentindo, ou de ter usado olha o que você está usando. Você não quer, vai tá pedindo. Sil, agora para falar dos dois lados, eu tenho muitas amigas, mães de meninos, que falam, mas daí eu tenho filho e também é ruim, porque se alguém for inventar que meu filho fez isso, então a gente tem que ter cuidado. Sim, mas de novo, os números mostram
que, em comparação, é muito pequeno o número de falsas denúncias comparado com as denúncias que não são feitas ou que são negadas. Então, é importante a gente saber. E, desculpa, complementando isso, as falsas denúncias, normalmente, gente, elas são tão fáceis de identificar. Não tem uma mentira que se sustenta por tanto tempo. Por isso que é um absurdo acharem que é falsa essa história do Daniel Alves. Ele mudou 5 vezes a história dele. Ele mudou 5 vezes. Tinha como DNA. que é aceitável? Onde é aceitável? Não tinha um DNA isso? lá no corpo, enfim. O canal de denúncia de violência é gratuito, anônimo, 24 horas por dia. Disque Direitos Humanos é número 100 e Central de Atendimento à Mulher 180, tá bom? Denunciem, gente. Não dá para ter medo. Eu sei que tem medo de retaliação, tem medo de um monte de coisa, mas quanto mais gente falar e quanto mais se falar sobre o assunto, mais a gente vai entender que, você não tá sozinha, você vai entender, você não tá sozinha, muitas mulheres passam por isso, e só falando é que a gente vai começar a combater de fato, né? Não perpetuar isso. Eu tô com muita raiva. Lollapalooza. O Lola, aquela que é íntima, nunca fui. Lola. Eu nunca fui, mas estou íntima do Lola. Lollapalooza. Eu gosto muito da ideia de festivais e até da gente falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que talvez seja um tema legal pra gente falar, pra sair um pouco do pesado que esse homem me deixou exorcizar. Eu gosto também. Foram 3 dias de Lola esse ano, com 70 atrações no palco. E tiveram 240 mil pessoas. Vamos deixar, eu acho que o Lola é um bom assunto. Eu acho que é bom também. A compra do X. Eu tenho 1000 perguntas e eu acho que, como você trabalhou muitos anos no Google... É na Google ou no Google? Tem gente que fala eu sempre falei não, mas... Você vai ter que me explicar. Eu acho que vale esse assunto, porque eu tenho perguntas e eu gostaria de entender um pouco melhor sobre. Eu não sei se eu tenho respostas, porque é muito difícil ter respostas neste mundo, mas eu tenho opiniões. Ótimo. Então, podemos falar da compra do X também. Sim. Filme biográfico sobre os Beatles. Adorei. Vão ser 4 filmes. Então, eu achei isso muito doido de cara, porque ele falou, a história é tão longa. É o Sam Mendes, né, que fez Beleza Roubada. Sim, Beleza Americana. Roubaram a beleza. Beleza Roubada é do italiano, que fez com a filha dele lá, com a filha do Aerosmith. Eu sempre falo que é a filha do Aerosmith, ela não é a filha do Steven Tyler, ela é a filha do grupo todo. É que nem a Sandy Júnior. Que nem a Sandy Júnior, são filhos do Chitãozinho e Chororó. E eles estão sempre juntos, Sandy Júnior, não é só um. Que nem o tomate seco com rúcula e mussarela de búfala. Exato. Vai lembrando, gente, vai associando. Mas eu achei muito legal que o Sam Mendes falou justamente isso. Falou, a história é tão complexa e boa que vão ser 4 filmes. Ele já de cara, assim, não é um, são 4. Vão ser estreias simultâneas. Jura? Você vai poder assistir junto no cinema, você pode assistir os 4. Como? A estreia em 2028, você vai de um pro outro. Tá. São a história, mas eu acho que você só paga um ticket, provavelmente. Gente. Eu acho que é isso que eles são. Não sei, porque eles falaram que você vai poder assistir simultâneo. Ele estreia em abril de 2028. Demora, mas gente. E cada um vai ser a cinebiografia de cada um deles. E o cast? O que você achou do cast? Então, eu quero te ouvir, porque eu conheço eles vagamente. Eles são atores britânicos muito bons, tem históricos aí de teatro. Quando eu olhei para o que vai interpretar é o George Harrison, o Joseph Quinn, eu falei, nossa, ele é o Lennon. Na minha concepção, apesar dele ser pequenininho, o rosto dele é do Lennon, e não era. E aí o Paul McCartney não é, que é o Paul McCartney é o Paul Mescal. Sim. Eu fiquei assim, eu não achei tão parecidos, mas eu sei que também tem a mágica do cinema, né, que faz com que pareça depois. E eu acho que o trejeito, né? É isso que é importante. Então, a minha filha falou a mesma coisa, mas mãe, por que não pegaram pessoas que parecem mais com eles fisicamente? Mas eu acho que isso é mais fácil de transformar na tela. Certamente. E o trejeito e esses atores, eu adoro, né? O Harris Dickinson, que faz o John Lennon, ele fez Triângulo da Tristeza. Verdade, eu lembrei dele. E Baby Girl. Ele parece um pouco com Lennon, sim. Eu gosto dele. Ele tem aquele olho meio pequenininho, azul, assim, ele né? é sexy. Você acha ele sexy? Pra mim, minha nem filha, olha. no Baby Girl...
Eu tô achando que a Fabi não tá na perimenopausa. Ai, ela meu tá na Deus idade do da céu, loba. Tá todo mundo é sexy. Eu tô doida. O Paul Mescal, que faz o Paul McCartney, a minha filha diz que ele é o mais conhecido de todos. Ele é. Pra mim é o menos. De todos esses, ele é o menos conhecido. Ah, não, eu conhecia ele também, mas Aquele não sei Normal por quê. People. Pode ser. Então, é isso, eu conheço de assim, olhei, ainda não associo o nome, eu tenho uma dificuldade. Mas e o Barry Keoghan? Então, eu tenho uma dificuldade com nome e pessoas. O Barry Keoghan, que faz o Ringo Starr, gente, um dos meus filmes favoritos, eu vou até ler, porque apesar de ser um dos meus filmes favoritos, eu sempre erro o nome. Banshees de Inisherin. É um dos meus filmes favoritos. E ele tá excepcional nesse filme. Ele faz o menino que tem uns problemas mentais. É ele, o menino? E ele faz também Saltburn, que ele é o menino que gosta do outro menino lá no Saltburn. Então tá. Então, pera. O Saltburn, ele faz o vilão. O principal ali, o menino principal, que o é o outro pobre. é o gostosão, é o... Gente, realmente, eu sou essa ruim de perimenopausa nomes. tá me dando hormônio. Então eu confundi. Então é ele que eu acho parecido com o John Lennon. Ele que eu achei que fosse o John Lennon e ele tá fazendo o Ringo Starr. Ele tá fazendo o Ringo Starr. Então, eu não sei. O Ringo Starr, pra mim, precisava de um rosto mais grosseiro. Esse menino, eu não sei... Mas vamos ver, porque eu também confio nas atuações, que eles são incríveis. Eles são incríveis, e o Joseph Quinn, que você falou que é o George Harrison, tá voltando, quem sabe de onde ele é? Ai, Stranger Things tá voltando. Então eu só assisti a primeira temporada, não quis nem ver a segunda. Ela não faz parte do Nerdola. Eu não faço parte, eu gosto de outras coisas nerds, eu não gosto disso. Eu achei que começou a ficar muito monstro e tal, eu achei chato, eu gostava quando era meio ET. Nem fala nada que vai acabar nossa amizade. Ai, meu Deus. Mia! Ghibli Vibes. Então, eu sou fã do Estúdio Ghibli, né? E essa coisa do lançamento do Chat GPT fazendo imagens inspiradas no Estúdio Ghibli virou essa febre que as pessoas vão lá e fazem seus podcasts. Eu vi um monte de gente famosa, gente não famosa, um monte de gente fazendo. E aí... me intriga porque, minimamente, algumas dessas pessoas conhecem o Estúdio Ghibli a fundo para saber o quanto isso é ofensivo para o seu criador, que se chama... Miyazaki, Hayao Miyazaki. Ele sempre fala o quanto isso simplifica o uso de AI, o uso de IA, o uso da tecnologia em excesso, simplifica a arte, simplifica a humanidade. Ele fala, gente, ele fica decepcionado, ele fala, a humanidade está indo para o fim se continuar fazendo isso. Então eu acho tão chato que justamente, assim, em vez de faz Simpsons, faz outro tipo de caracterização, não essa, né? Uma frase que o Miyazaki falou sobre... ou inteligência artificial, é que é um insulto à própria vida. Isso. Olha que coisa forte. Pesado. E as pessoas estão lá fazendo, né? Eu amo Estúdio Ghibli também, minhas filhas assistiram desde pequenininhas, é uma coisa que eu gosto muito. Pra quem não sabe, ele desenhava tudo à mão, demorava meses pra fazer uma cena, é uma coisa assim, perfeição, pra quem é artista, né? E o filme, A Viagem de Chihiro, que é o Spirited Away, que é uma coisa linda, é uma obra-prima. A história é linda, o desenho é lindo e tem toda a coisa que não é só remeter a mangá, remete também às artes tradicionais japonesas, é muito complexo. E sim, IA consegue fazer isso? Consegue, mas sem a vida, né? Sem o coração ali. Mas tudo é dinheiro, como você falou antes. O ChatGPT, no mesmo horário que lançou esse meme, essa ferramenta, na verdade, ele ganhou 1 milhão de usuários em apenas 1 hora. Então é isso, tudo é negócio, tudo é business, tudo é dinheiro. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é que a gente é contra inteligência artificial, a gente ama. Viu, Mia? Ama. A gente ama inteligência artificial. É como é usado. É uma coisa ser usado para brincar online, outra coisa é ser usado também para fazer dinheiro, porque tira dinheiro dos artistas. Isso, então é respeitar quem tá por trás. Então, por exemplo, eu tô começando a assistir uma série documental no Netflix sobre o Andy Warhol. Andy Warhol, se estivesse vivendo hoje, ele ia achar isso fascinante. Ele é o cara da cultura pop, ele gostava de ver o que estava pulsando aí. Então, para ele, trabalhar com inteligência artificial é interessantíssimo. Ele sempre trabalhou multimeios e tal. Agora, você pega um artista japonês que passa a vida inteira fazendo aquilo e que diz que é contra e que acha que isso não é, que isso tira a humanidade do desenho, da arte, como que é o termo que você usou, que ele fala que é um insulto.
Você tem que respeitar. Isso pra mim beira você dizer assim, eu quero que minha privacidade seja mantida e você não venda meus dados, e eu falo, te enganei, peguei seus dados e vou vender assim. Mas e outra coisa, que você tá falando aí do Andy Warhol, eu pensei, uma coisa é um artista usar a inteligência artificial pra criar junto, como ele teria feito. Claro, teria. Outra coisa é você roubar o trabalho de uma outra pessoa, usar pra fazer igual e ganhar dinheiro. Isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado aonde que usar a inteligência artificial como é que fala quando você copia uma arte de uma pessoa? Plágio. E o quanto é você usar da ferramenta para criar. É isso. É isso. Pronto. Falado. Mia, que mais? Por hoje é só. Nos vemos semana que vem. Obrigada, então. Obrigada. A Mia magoou que a gente falou mal do inteligência artificial. Ela saiu meio quietinha. A gente que ama a Mia. Bom, então, e aí? Vamos falar do quê? Pô, você queria fazer pergunta? Eu quero fazer perguntas. Eu tô com medo. Agora vocês vão escutar uma série de perguntas e eu falando, não sei. Não, porque eu não entendo muita coisa mesmo. Gente, eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo. Quando eu tava vendo os assuntos e vendo as coisas, eu sempre faço muita pesquisa. E aí eu falei, opa, peraí, esse daqui, ao invés de fazer muita pesquisa, eu acho que é uma coisa que, como você trabalhou no Google e tem conhecimento, a gente pode conversar e aprender junto aqui, né? Se eu souber, mas sim. X então é uma, e Lollapalooza eu acho que tem que ser fã, né? Falar de Lola, que é fã, adoro. Tô querendo falar de uma coisa mais animada também. A gente pode começar com Lola até, se quiser. Então vamos lá, Lollapalooza. Você sabe que o Lollapalooza, ou Lollapalooza, eu acho, né? Apesar de meio, Lola, her name is Lola, she was a showgirl. A gente tem que cantar, né? Não. O Lollapalooza, ele surgiu em 1991, e a história é muito legal, porque foi o leading man, o cantor do Jane's Addiction, que criou esse festival para um show de despedida da banda de Jane's Addiction. O nome dele, como eu sempre esqueço, é o Perry Farrell, que é um doidão, né? Hoje ele é um doidão. Mas ele criou esse show e chamou bandas. Então, o princípio do Lollapalooza é bandas de indie rock, então aquele rock independente, e contra a cultura. E aí vieram várias bandas muito legais. Então, na primeira, Susie and the Banshees, Living Colour, Nine Inch Nails, Ice-T. Então, foi um showzaço. Ele falou, por que não repetir? E aí, eles pararam. Em 1997, teve um break e retornaram em 2003, depois desse longo break, com uma residência em Chicago, que hoje é o lugar onde acontece que todo mundo quer ir e tal. No Brasil, ele começou só em 2012, se eu não me engano. E foi o próprio Perry que quis levar para o Brasil, justamente porque ele acha que o festival ser contra a cultura e independente, ele combina com a energia que a gente traz do carnaval. Olha que inusitado. Bem inusitado mesmo, e é bem interessante porque hoje ele não é mais contra a cultura. Ele é um festival, e por bem ou por mal, ele é um festival hoje que é um festival comercial. Sim. Tá? Que gera bastante dinheiro, que gera bastante turismo. O line-up dele hoje, principalmente desse, foi muito criticado, porque tinha muita gente que ninguém conhecia, porque são pessoas que têm um hit no TikTok. Tem pessoas que que são conhecidas por um grupo pequeno de jovens, mas só porque fez aquele sucesso numa dancinha do TikTok. Então, assim, isso não era, com certeza, o que o Jane's Addiction achava que ia acontecer com o Lollapalooza. Porém, as coisas mudam mesmo. As coisas se transformam. Eu acho que eles têm que achar um balanço para continuar uma coisa meio indie, mas que também seja popular e que continue trazendo cada vez mais jovens e mais pessoas. Um grande acerto pra mim nisso foi a Alanis Morissette. Incrível levar a Alanis Morissette, porque ela ganhou muito do público jovem por causa do musical da Broadway, Jagged Little Pill, né? Jagged Little Pill, chama. Jagged Little Pill. É o nome da música. É o nome da música, Jagged Little Pill. Eu acho que é esse o nome da música. E porque algumas músicas delas, talvez a Ironic, que é uma das minhas favoritas, foi usada no comercial de celular. Isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. Imagino você, por exemplo, indo num show desse com a sua filha. Então é meio que você apresentando para sua filha alguém que para você era tão legal na sua juventude, e vocês escutando juntas, e ela também com 14 ou com 16 anos se identificando, porque a letra ainda é boa. Sim, a música é maravilhosa. E ela canta demais, né? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Você falou de jovens, Olivia Rodrigues. Não, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Eu sempre falo errado, a minha filha briga comigo, a minha filha fala, mãe, pelo amor de Deus, por que você não sabe? Eu adoro a Olivia Rodrigo. Adoro a voz dela, tudo, acho ela lindíssima. Até porque eu assistia ela em programa de TV quando ela era pequenininha, porque ela fazia programinha de teenagers. Que legal. E ela levou uma coisa muito legal, que eu achei, ela levou os pais, levaram as meninas para assistir, e curtiram, e cantaram, e dançaram. Então eu amei ver essa coisa dessa geração misturando a Alanis Morissette com a Olivia Rodrigo. Super. Eu acho isso muito, muito legal. E uma pessoa que também todo mundo falou que arrasou, é a brasileira Marina Lima, que vai cantar também, aliás, aqui no Chicago. Não é Lima. Não é Lima. Marina Lima é a nossa. Não é Marina Lima, toda de bundinha de fora. Topless na areia, virando sereia. Com
texto tá muito musical hoje. Tinha 1000 hashtags da Marina. A Marina canta, que tem uma voz linda, uma menina que tá Aqui, agora super eu consegui. curtindo. Marina Lula Palusa. Marina Sena. Marina Sena. Acho que eu não errei, tá? Porque a gente já cantou de Marina Sena, que fez sucesso, que lançou agora um álbum novo que tá fazendo também muito sucesso, maravilhosa, arrasando. João. Outra pessoa que também fez sucesso foi aquele que dá cambalhota, que tava no American Idol. Benson. Eu tenho aqui, gente, mas eu escrevi. Ai, não tô conseguindo achar. Quando a Fabi falou, não é mais contra a cultura, eu fiz assim. Ela viu minha cara fazendo assim. Porque o que é contra a cultura, né, gente? Contra a cultura são aquelas. Contra a cultura é cair a coisa, é tudo que faz contra você. Contra a cultura é contra o sistema, né? Então é aquela manifestação cultural que normalmente é política ou politizada, ela é social e ela vem fazer uma entrega que representa quase que assim a voz calada do jovem ou a voz sofrida de alguém, de um grupo e tudo mais. Isso era o princípio, né? E hoje, realmente, ele não é, você tem toda a razão, ele não é mais isso. Particularmente, essa edição, pelo ponto que você falou, ela não foi uma edição muito diversa, né? Faltou rap, por exemplo, faltou funk. E rap, funk, esse tipo de música, isso ainda representa um pouco de contracultura no Brasil. Sim. Até imagino que, não sei, sertanejo acho que não. Então, são ainda contraculturas que viraram mainstream. Então, eu acho que o Lollapalooza mudou como um todo, mas essa edição em particular não foi tão feliz não trazendo essa diversidade, né? Verdade, verdade. Mas eu acho que ainda o Lola continua sendo um dos maiores festivais do mundo. É pop, traz dinheiro. É o que traz dinheiro. Minhas filhas amam, são doidas pra ir. Elas amaram o line-up. Então, a gente tá falando, mas as minhas filhas falaram, mãe, it's the best line-up. É o melhor. Então, quer dizer, tudo depende também da nossa idade, da nossa época. A gente não conhece. Eu sei você, né? Talvez você conheça muito mais que eu, porque você tem filhas jovens. Eu não tenho filha, gosto de música nova também, mas eu tenho um pezinho lá atrás, assim. Gosto até, talvez nesse line-up, até Foster the People, sei lá, alguma coisa ainda de 20 anos. Não sei. Não é um festival que hoje eu iria e falaria, nossa, eu tô super feliz assistindo. Pra você ter uma ideia, eu acabei de comprar ingressos e dar pro meu marido, que ele vai fazer 50 anos. Você fez o quê? Eu dei pro meu marido. Comprei ingressos e dei pro meu marido ali na boca do gol pra gente assistir Total Man at Work e... Quem vem junto? Total Man at Work e... tem mais alguém que veio junto que é muito incrível. Então, quando você é uma pessoa que gosta de Man of Work, você não lembra depois do que vem depois. O Shawn Mendes também. O Shawn Mendes é novinho, mas a gente conhece. A gente conhece o Shawn Mendes. A única coisa que eu acho que foi uma coisa que realmente houve reclamação do Lola foram as chuvas. Lama. Que não é culpa lama, que não é culpa do Lola em si, mas a estrutura pode melhorar. A chuva é com São Pedro, mas a lama é estrutura, né? A lama dá pra cuidar. Vamos no Lola no próximo? Vamos. Eu já falei, patrocinador, convida. Vamos ir. Próximo. A compra do X, do cheater, do Twitter, de seja lá o que ele seja. Então, o AI, o XAI, que é o inteligência artificial também do Elon Musk, que comprou o X, que é do Elon Musk, e a única coisa que eu pensei na minha cabeça foi aquela cena dos 3 Homens-Aranhas, um apontando pro outro, eles fazendo as compras Homens-Aranhas. Você compra, eu compro. De resto, tudo vai ficar com você. Essa é a minha... Essa cena é maravilhosa. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Monopoly much? O XAI é uma empresa fundada pelo Elon Musk em 2023 para trabalhar AI. Como toda empresa do Elon Musk, ela tem uma missão megalomaníaca, então eu preciso ler, porque, né, gente, a gente não quer errar, né? A missão de XAI é entender a verdadeira natureza do universo. O que você acha disso? Como ele vai chegar nisso, eu não sei. Mas, quando ele faz o XAI comprar o X, aí eu falo, ele tá chegando perto. Porque como você entende a natureza do universo, entendendo as pessoas que compõem o universo. Sim, verdade. Vai ficar X ao quadrado? Vai ficar X ao quadrado AI igual a MC Delta 5, beta. É interessante entender esse negócio pelo seguinte. A compra foi uma compra de 44 bilhões de dólares. Milhões, ridícula, pobre. 45 bilhões de dólares, o X tinha uma dívida de 12, então ficou um negócio de 33 bilhões de dólares. O que ele queria com isso? Então, ele diz que é uma coisa do produto, que daí, por isso, o XAI vai começar a alimentar, ou se alimentar do Twitter, né, se alimentar do X, dos dados das pessoas, do X, e do que você posta, do que você comenta, etc., para crescer o Grok. E aí o Grok retroalimentar e volta pro X. Acontece, gente, que isso já está acontecendo. Não precisava de uma aquisição para isso acontecer. Então, essa aqui... Diga. Não, porque eu já tenho uma pergunta. Então, só fechando aqui, essa aquisição é uma jogada financeira, para começar.
Eu levantando a mão fazer pergunta, tá, gente? Ô, tia, Você acha que quando ele comprou o X, essa já era a ideia dele? não, porque foi antes. A XAI foi fundada em 2023. Mas, quando ele comprou o X, como todo mundo que quer comprar uma plataforma social como o X, o que você tem acesso? Você tem acesso a, precisamente, no caso do X, a 650 milhões de usuários ativos por mês, postando bilhões de vezes. Então, é muita informação. Quando a gente pensa no valor de uma empresa como o X estava assim, os stakeholders ali, os investidores estavam... É o Twitter, você chama de X, eu chamo de Twitter. É o Twitter, ele estava assim, ó, caindo, tá? Os investidores deviam estar pé da vida, porque fala, cara, que é isso? Porque ele tentou transformar, né, o Elon Musk tentou transformar o X numa empresa de mídia e que ia se alimentar de propaganda, mas aí rolou todo aqueles... E aí falhou, não deu certo. Então, ele estava com uma empresa na mão que é um estorvo e que só estava dando prejuízo. O que ele faz? Quando ele pega a empresa dele, de AI, de inteligência artificial, e fala, ela vai comprar minha outra empresa, que é uma plataforma social, que tem pessoas, que é um asset importantíssimo, que é o que todo mundo quer, ele simplesmente cria o valor que ele quer. Pra vocês terem uma ideia, a XAI era avaliada em mais ou menos 50 bilhões, até pouco tempo atrás. Só que, para essa aquisição, ele resolveu avaliar a XAI por 80 bilhões. Então, ele inflacionou 30 bilhões ali, porque as duas são oligarquia, né? Por isso eu falei no começo daquele negócio do Homem-Aranha, que é o Monopoly, né? Cada vez mais forte, ainda mais em coisas com informação de pessoas que eles pegam da gente e informação que eles impõem pra gente ali. Então, ele tá controlando os dois. As duas empresas são controladas por ele. O banco que media a transação é o mesmo, é o Morgan Stanley. Então, ele põe o valor que ele quer, compra pelo valor que ele quer. Agora, o que acontece com isso? Os investidores da X estão super felizes, porque de repente, eles de X, que eram nada, uma rede social nada, eles fazem parte agora de um conglomerado de inteligência artificial, que é uma coisa que está crescendo. Então, de repente, a grana deles, as ações deles sobem, são valorizadas. Não vai me assustar se o próximo passo dele for falar, tá bom, a XAI agora vai comprar a Tesla, que também tá dançando, né? A Tesla tá caindo, as ações estão caindo. Compra a Tesla também, porque daí eu tenho tudo embaixo de IA. Então, eu simplesmente vou embarcar IA em tudo e vou me alimentar de tudo que vocês... Para onde vocês vão, o que vocês dirigem, o que vocês comem, onde Como é que é o nome daquele filme com Will Smith? I, Robot? Assistem, porque é isso. Aí começa e aí termina lá, essa história. Uma coisa que eu acho interessante, eu sou super engajada, adoro o Twitter, adoro o X, Twitter tanto faz, mas eu chamo de Twitter. E o Grok é uma coisa muito hoje presente lá. E as pessoas, o Grok, o que é? É a inteligência artificial do Twitter. Então, você pergunta alguma coisa em qualquer post, o Grok vai te falar se aquele post é verdadeiro, se aquele post está dando uma informação falsa, se aquele vídeo... E vai te dar qualquer informação. Então, você só coloca o @ o Grok, e ele te responde. Ele é um chatbot, né? Ele é um chatbot. E todo mundo achou engraçado de usar para falar contra mesmo o Musk e a política do Musk. Isso eu achei muito interessante, porque eles colocam lá a pergunta e o Grok responde com as pesquisas que ele faz online, né? Então, ele fala aquilo que realmente está com provas. Ele fala contra o próprio Musk e a própria política do Musk. Então, você acha que ele tendo mais controle sobre a inteligência artificial agora, com essa mistura, que ele vai conseguir controlar mais a informação que é dada pela inteligência artificial pra gente? Não deu certo? Não deve ligar. Sim, eu acho. Eu não só acho, eu tenho certeza. A gente já está vendo isso acontecendo no governo, não vou ficar mencionando as histórias, mas já está acontecendo uma curadoria muito restrita e rígida das informações que estão aí fora. A gente está falando de livros, a comentários, a tanta coisa. Que dirá o que falam dele, ou do governo, ou do que quer que seja. Eu acho que outra grande... Para mim, os dois pontos dele são fazer mais dinheiro, né? Então, fazer mais dinheiro, por isso... Uma empresa minha compra outra, compra outra, compra outra. 2, eu tenho mais controle. Eu vou acabar me colocando em todas essas empresas. Todo mundo sabe, a Linda e a Karina, quando assumiu o X, falou, eu trabalho muito perto do Elon, isso é uma honra. Ele fica buzinando no ouvido dela. Então, ele é um cara que fica próximo mesmo. Então, é uma maneira dele controlar. E 3, ele está controlando justamente inteligência artificial que está aprendendo, né? O LLM, que é o Large Language Model, ele aprende com a linguagem que é falada, com todos os textos que são escritos. Não é só o que você posta, você fala, eu não posto, mas eu comento no outro, eu curto no outro, eu ponho uma foto. Ele se alimenta disso, ele se alimenta de fotos. Então, você imagina, eu postei só uma imagem. Uma imagem pode conter metadata, por exemplo, que são um conjunto de dados que se refere a outro tipo de dados mais importantes ainda. Então, foto contém metadata, foto contém outras informações de fundo que denotam, dizem onde você está, entregam. Então, assim, é tanta informação que ele vai ter controle. Por que ele não quer ser o cara da...
Sorry, não tava me aguentando esse batonzinho. Mas eu tô discutando. Muito poder. É muito poder. É muito poder pra uma pessoa só. Ele é megalomaníaco. Esse negócio que você explicou do Large Language Model. É um negócio que eu sempre quis entender mais. E eu acho que as pessoas também têm essa dúvida. Eu acho que a juventude toda já entende um pouco melhor, mas às vezes a gente tem dúvida. Então, o AI, né, a inteligência artificial, ela aprende nesse modelo de língua, que é, como você falou, as coisas que a gente posta, os que comenta, etc, etc. Não toda a inteligência artificial é um termo amplo, né? Mas quando você fala, eu criei um LLM, que é um Grok, é um LLM, que é um ChatGPT, ele é um LLM, eles são os modelos de linguagem larga. Eu não sei como é traduzido isso no Brasil, eu nunca sei, é LLM. Isso significa que ele aprende numa velocidade muito rápida, com grandes quantidades de texto, que podem ser de livros, de posts, de comentários, do que for. Então, ele aprende lendo, absorvendo, e aí ele solta a opinião. E aquele negócio da ideia que a gente tem, então, de que aí a inteligência artificial ela vai aprendendo ela mesma, e vai crescendo e vai mudando. Ela pega, mas só com essa informação que ela tem. Então, mas pensa o seguinte, é a forma de aprendizado da gente, né? Então, vamos supor que você queira aprender agora sobre a cultura milenar japonesa. E aí, você começa a estudar. Então, você começa primeiro estudando o Estúdio Ghibli. Então, você vai ver como que é a arte japonesa, aí você vai voltando para artes milenares, etc. Aí, depois você vai estudar todas as... nossa, eu ia falar hierarquia, não é? Rima com isso. Dinastias. Você vai estudar todas as dinastias. E você começa a estudar um pouquinho. Você tem só um limite de tempo, um limite do seu cérebro e da sua capacidade de compreensão e, inclusive, de materiais que você consiga ler, porque talvez várias coisas que você queira ler estejam em japonês e você não fala japonês. Vamos dizer isso. Quando você aprendeu tudo isso, e aí você vai dar uma palestra sobre isso, a Fabiana é entendida do assunto. Você vai opinar a partir de coisas que você aprendeu. É a mesma coisa. Um LLM é a Fabiana, só que ele vai aprender numa velocidade, numa quantidade, mais com quantum computing. É uma rapidez de milissegundos, muita informação em todos os idiomas, e aí é óbvio que as opiniões dele vão ser muito mais influenciadas. Porque uma opinião, ela é uma combinação de informações que são também informadas pela maneira como você foi criada, pela sua experiência, como você vê o mundo. É isso. Até tô perguntando isso porque eu li que, por causa dos posts, por causa da informação que a gente por exemplo, tem muita informação racista, que o AI estava fazendo comentários e escolhas racistas porque ele aprendeu isso. Então, isso me intrigou muito, porque eu falei, mas é muito louco. Então, o que ele aprender ali, ele pega, absorve e passa para frente e as outras gerações como verdade. Isso que você está falando aconteceu faz, 2 anos, quando o Google lançou o Gemini. O Gemini é o LLM ali do Google que o usuário tem. Hoje você tem isso no seu Gmail, por exemplo, você tem isso no search do Google, na busca do Google. E ele foi um dos primeiros a dar esse tipo de erro, porque ele estava sendo informado por opiniões racistas, por imagens racistas, e aí ele saiu falando bobagem. E o Google pediu desculpa, retirou ele do ar, fez alguns consertos e devolveu. Mas o que acontece? Ele não aprende com o engenheiro colocando, porque senão ele não seria um LLM. Ele aprende com nós falando. Então, quanto pior for a humanidade, estiver ficando a humanidade, quanto mais Marias de Fátima a gente tiver, e Odete Reutemann, pior será a nossa relação com o IA e o que o IA vai sair falando para as próximas gerações. Agora, eu acho que assim, é um assunto que tem muita coisa para falar. Não quero estender, acho que a gente devia fazer um especial sobre isso, mas eu tenho uma última pergunta. Por favor. Que é, existe realmente a possibilidade da inteligência artificial ficar autônoma e destruir o ser humano, ou querer tomar conta do mundo, ou isso é só ficção científica? Na minha concepção, e aí sou eu com o meu LLM desse tamanhozinho, eu acredito que sim. Não acho que é logo, mas eu acredito que sim, por 2 coisas principais. Uma, quanto mais a gente usa IA, mais superaquecimento global. Então não é o IA em si que vai destruir o mundo, assim, eu vou te matar. É o fato da gente estar utilizando muita inteligência artificial, cada query, cada pergunta que você faz no ChatGPT consome não sei quantos galões de água. Então, o superaquecimento global vai matar a humanidade. Vai matar a humanidade, vai matar tudo que tem de natural aqui. E aí, quem domina é o robô. Na minha cabeça, é isso que vai acontecer. Eu quero que esse vídeo fique pra posteridade, porque daí quando o robô assistir, ele vai falar, nossa, que mulher brilhante. Graças a Deus que toda vez que eu perguntar alguma coisa no Google ou no que for, eu falo obrigada, eu falo por favor, porque daí o robô não vai querer me matar, porque ele vai falar, essa aqui foi educada comigo. Você vai morrer de calor, amiga. Você já tá com calor. Ai, meu Deus. Aliás, tem um seriado novo no Hulu, se eu não me engano, Paradise, que é sobre isso. Vale a pena assistir. Boa. Mas acho que é isso. Sobre esse assunto, acho que a gente podia fazer um especial sobre, porque eu não sei vocês de casa, aliás, se vocês colocarem aqui, eu tenho muita curiosidade e acho esse assunto interessantíssimo. Eu também acho. Mas agora, mais interessante vai ser a gente de biscoiteira visitando um teatro escondido. Ele literalmente chama o Teatro da Joia Escondida. Parece filme do Indiana Jones? É.
Indiana Jones e contexto aí, o Teatro da Joia Escondida. Vai lá. Oi, oi, oi. Eu trouxe a Fabiana de volta para aquela estação que ela falou que cheira xixi. Porque Tá melhor o cheirinho, tá melhor. Tava bom. Agora Hoje aqui não tá tá bom, cheirando, hoje né? tá bom. Passou o moço limpando aqui. A gente tá indo conhecer um teatro que é muito escondido aqui, gente. Ele chama The Hidden Jewel Box Theater. E tem até senha para entrar no lugar. Gente, você agora vai em um lugar escondidinho aqui dentro do Port Authority em New York. Vem com a gente. Port Authority, tipo, você tá no terminal Tietê aí em São Paulo. Exato, é um terminal de ônibus, é lotado, gente de tudo quanto é lugar. E aí tem esse teatro que abriu faz pouco tempo, pequenininho, escondido aqui. Tão perdida? Eu tô perdida e você tá perdida? Eu tô perdida. É que eu acho que a gente tá no andar errado. Vamos lá. Então vamos no andar certo. Vamos subir um. Vamos achar, vamos subir E aí um. a gente já vai explicando pra vocês, tem que subir um. Aí aqui, ó, 210, vamos lá. Ó, tá vendo? São os portões de embarque, né, Fabi? Isso, são os portões de embarque. Aí você chega no portão 210. A gente tem que tocar uma campainha e falar as palavras mágicas. Eu tô com medo. Abra-te, Sésamo. We're here for the cookies. O negócio é o seguinte, a gente está trazendo um lugar secreto. Você tem que vir quando você vier pra cá, porque é um brilho, é um glamour, que aliás é o nome do show. E a gente vai entrevistar a idealizadora desse show, Angela Harris, e a CJ, que tem dançado com ela já há anos. Esse papo é em inglês, então pratica aí o seu inglês ou... Gente, dá uma... Smash, não sei. Angela, thank you so much for having us here today. I know you've been a choreographer for over 2 decades already, and this is something new to you. You just created it. So what is special about it? What's the story behind it, and how do you connect with it? Well, this theater is very special to me because it's not really just a theater. It's literally my home for my art that I have been accumulating, both physical art and emotional art for over 20 years. The theater came into my life because I work with a company called Shishama, and they provide empty storefronts to artists to create into whatever they have as their vision. So basically, I came into this space, and it was a former Mrs. Fields cookie, and it was a blank white box, and I was offered the opportunity to turn it into whatever I wanted. So the organization Shishama allowed me to move the entirety of my studio, my costumes, and basically my whole world into here. So it's more than a theater. It's like where we have classes. It's where I make costumes. It's where we rehearse. It's where my home base is for my dance family. I have produced a lot of shows at different theaters in different locations in different countries, but I've never had my own home. It's very special. Who's your audience usually? Do you get any like unadvised people who come here and ring the bell, just like, well, this is cool, let me ring it? Well, we have had some people come and ring the bell, and that, you know, is a unique experience in itself. Because you get a pearl when you get in. You get a pearl. The people that come to ring the bell generally do have a ticket to the show, although we have had people come by and ring the bell just because they've heard of us and they want to see the space. We keep everything pretty secretive because we want the experience to unfold for people just minute to minute while they're in here. We have someone like dressed up in character to greet them at the door. They receive a pearl. Our commodity, we deal in pearls around here, and they come into our kitchen dressing room and we offer them a glass of, a refreshment, bubbly water or champagne, and then we chat with them. We want everyone that comes through here to feel like they got to know us a little bit, even though we are in character. We are really who we are. We saw that during COVID, you made a post talking about, how it was to not have this contact with the public. Yes. And I can see you're a very emotional person, and this is very personal to you. So what does it mean? There's no stage, there's contact the whole time with people. People sit like in the same level as you. What does this mean to be this personal? Especially in a world today where we're so impersonal and so separated by screens. Like I mentioned, we want to feel connected with the audience, and we also want them to find something inside of themselves. And we want people to leave and feel like they experienced something so precious, because it really is very limited, this experience that we have. I think that what we're doing, and basically what anyone's doing when they're producing art,
that's kind of very rogue like this. It's not like having to buy like a $75 ticket and stand in a long line and you're like far away from the stage and, you know, you get to have that experience is also valuable. But this is like we're sharing a moment together. You're not really just watching a show. You're a part of an evolving experience. Any live performance, you get energy back from the live audience, which is something we're all in love with. And in this intimate space, we really get to like, not just connect physically sometimes, but like see all of their faces. I can see where their eyes are looking. I can see how what we're doing, it changes the expression in their faces. Has it ever happened something during a show that somebody responded in a weird way, or that somebody did something funny or something that was distracting that had stopped the show? Any situation like that? Yes, actually, we do pull up one guest. We don't have them do too much. We have them sit down and we kind of act around them, and then they become like part of the number, which is fun. So we picked this guy who one of our friends knew, and we're like, oh, he's going to be a hit. And we pulled him up and we have it choreographed to sit him down on a 5, you know, and he loved it so much. He put a turn in and started kicking his legs, and we were like, whoa, okay. I had to like grab him and be like, sit. I love to be picked everywhere I go. I'm like, and I get picked because I'm always like, you know. Also, CJ does a little samba in the show. Oh, that's right. I do some Brazilian samba. I have a costume that I got in Rio de Janeiro. Eu falo português poquito. We actually have only a couple tickets left for our April shows. So because we sold that out, we're extending Glamour through May. Yay. So I'll be releasing show dates for the May shows. Honestly, I'm in love with this place. People that love theater, music, art, this is an experience you have to be part of and see. And I think like when you come to New York, that's the whole idea of shows. And if you're that person, this is an experience you have to have. People think about Broadway all the time. And then you start seeing companies such as yours and small venues and places where you can be really in touch with the artists. If you sit at one of those chairs, you're like, yes, I'm a part of the show, right? Look at these chairs. And we're just down the street from Broadway. Aí você vem, mas faz reserva online, porque você tem que saber a palavra, você tem que saber todo o negócio, tem que ter o ticket, vale muito a pena e tem que ter mais de 21 anos, porque tem uma champanhezinha. Almost every material in here is from a space called Materials for the Arts, which is a warehouse for nonprofit groups that has donated and like cast off materials. Most of these curtains were banquet tablecloths. The detailing here, I wanted to simulate wallpaper, so I painted the walls and then I staple gunned various mixed sequin fabric on top. A friend of mine, Alexis Carl, is a designer. She was like, would you like to have 6 100-pound trees? And I said, of course. This is my dance company performers in various productions over the last 20 years at different theaters in different countries. And then here's the stage. Gente, Você vai começar com peludo ou anuncia? Peludo ou curtinho? Eu não sei, essa pele me passa dando alguma coisa, porque... Você tá achando sexy? Coração peludo. Eu tô com muito medo da Fabiana. Eu não sei. Acho que ela não tá me achando sexy hoje, então eu tô segura ainda. Coração peludo. Vamos. Gente, coração peludo é legal. A gente adora aprender com as críticas. Crítica construtiva é super bem-vindo. O programa é novo, a gente tá aprendendo, a gente tá crescendo. Agora tem gente que não é assim, entendeu? Ah, teve peludo feio? Peludo feio, teve 2. Meu Deus. Chamou a gente de que mulheres cafonas. Por quê? Cafona é o seu, filho. Cafona é quem me diz, mas cafona é seu nariz. Que cafona? Tá de uma pra sempre até o ano que vem. Cafona. Ai, cafona é você. Chubaba. E o outro disse, mulheres burras promovem a cultura woke, a cultura que, num futuro, irão eliminá-las do ambiente social com suas campanhas midiáticas, como fazem com a questão do aborto agora. Eu fiquei meio confusa com esse comentário, porque ele foi para todos os lados. Ele é meio burro de achar que uma opinião woke, que ele chama de woke, que é simplesmente, sim, eu considero todas as pessoas como seres humanos merecedores de estar aqui, de terem direitos iguais, etc. Errado e que vai... Não dá, mas eu quis ler por quê. É importante, a gente tem que mesmo falar sobre todos os assuntos e falar o que a gente está levando, o que a gente está falando. Porque a gente não vai agradar todo mundo. Aliás,
A gente vai desagradar muita gente. Tudo bem também. Mas que nem a gente falou, continua mandando as críticas construtivas, porque eu acho super, super importante a gente saber o que dá pra melhorar, o que a gente pode fazer melhor, Agora, burro e cafona é feio, tá? Eu não gostei, vou pôr meu computador pra lá. Mas eu acho legal quando você manda, porque é meio catártico pra mim. Eu posso te xingar muito no Twitter. Medo. Adoro te chamar de burro igual. E cuidado que ela fala palavrão, gente. Eu tô me controlando. 3 vezes eu controlei. Sério? 3 vezes eu controlei. Que bom. Eu não sou de falar palavrão, mas quando é assim, eu mando ir tomar no olho do... Um coração quentinho aqui falando... usuário PTY Miau. Gostei. Adorei o episódio da semana. O tema que a série aborda é muito complexo. Concordo quando a Sil falou sobre figura masculina e sobre o movimento incel. É uma conversa complexa que vai muito além, como as dinâmicas das subculturas, seitas, etc. Ainda sobre a série, a Marília Velano publicou uma reflexão super interessante também na revista Cult na semana passada. Complementa super o que vocês falaram. Vale a leitura, beijo e ainda mais sucesso para vocês. Obrigada. A gente gosta muito, inclusive, de dicas de leitura e tudo mais. Certeza. E é realmente um assunto super complexo. Eu acho que até tem mais coisas para falar. A gente pode um dia voltar a falar desse assunto de uma maneira mais ampla, não só sobre a série, mas que a gente falou, chamar os pais de meninos, falar sobre toda essa cultura. Aí vai ser assim, vocês guardem um dia de contexto, assim, porque a gente não consegue fazer um programa de 40 minutos, mas vai ter um dia, a gente fala, pouco, especial. Especial contexto é um off-site. Você vai estar aí com a gente e vai ficar um dia inteiro ouvindo a gente falar. Putz, a gente podia fazer um contexto live que a gente conversasse com vocês, a louca, enfim. A gente vai organizar um pacote, assim, quando vocês vierem visitar a gente faz uma roda de contexto. Nossa, vocês vêm aqui no estúdio, a gente faz um contexto com a galera. Ótimo. Fechou? Fechou. Então, muito bem. É isso, né? É isso. Até semana que vem? Até semana que vem. E obrigada por assistirem. Não esquece de inscrever, curtir, comentar, manda pra galera e vamos que vamos. Curtir, amar, tudo. Beijo.